Os experimentos mostram que a matriz é feita de uma modalidade de energia que não se assemelha a nada conhecido no passado. E foi por esse motivo que os cientistas levaram tanto tempo para descobri-la, conhecida como energia sutil. Ela simplesmente não funciona da maneira que um campo elétrico convencional tipo funciona. Em vez disso, ela tem a aparência de uma rede de malha bem apertada e forma o tecido da criação, o mesmo que denomino matriz divina. Dentre as muitas definições possíveis para a matriz divina, talvez as mais simples seja pensá-la como sendo formada de três coisas básicas. 1. É o retáculo dentro do qual existe o universo. É a ponte entre nosso mundo interior e o exterior. E o terceiro é o espelho que reflete nossos pensamentos diários, nossos sentimentos, emoções e crenças. Existem mais três atributos que colocam a matriz divina em uma posição separada de todas as energias da mesma espécie. Em primeiro lugar, ela pode ser descrita como estando presente em toda parte, todo o tempo. Ela já existe. Contrariamente à irradiação da TV ou da radioemissora, que deve ser criada em determinado lugar e ser transmitida para algum outro lugar, esse campo já aparenta estar presente em toda parte. Em segundo lugar, aparentemente esse campo surgiu juntamente com a criação do universo, com o Big Bang, ou seja, lá o que tenhamos escolhido chamar de o princípio. Obviamente, ninguém se encontrava por aqui para nos dizer o que havia antes, mas os físicos acreditam que essa enorme liberação de energia lançadora do universo no campo da existência foi o princípio ato da criação do espaço propriamente dito. Como o hino da criação do antigo Rig Veda nos sugere, antes do começo, nem ao menos o nada existia. Não havia o ar ainda, nem nenhum firmamento. Como a existência do nada explodiu de alguma coisa do espaço, o que fica entre o nada nasceu. Podemos conceber a Divina Matriz como um eco desse momento em que o tempo surgiu, como um elo feito de tempo e espaço, no conectando a criação de todas as coisas. É a natureza dessa conexão sempre presente que possibilita a não localidade das coisas que existe dentro da matriz. A terceira característica deste campo, talvez aquela que o torna tão significativo para a nossa vida, é a sua aparente inteligência. Em outras palavras, o campo responde ao poder das emoções humanas. Na linguagem de outros tempos, as tradições antigas fizeram o melhor possível para compartilhar esse grande segredo conosco. Inscritas nas paredes do templo, confinadas em pergaminhos gastos pelo tempo, firmemente estabelecidas na vida das pessoas, as instruções nos dizem como nos comunicar com a energia que conecta todas as coisas e que foram deixadas pelos que viviam antes de nós. Nossos ancestrais tentaram nos mostrar como curar nosso corpo e dar vida aos nossos mais profundos desejos e mais profundos sonhos. Somente agora, aproximadamente 5.000 anos depois que a primeira dessas instruções foi registrada, a linguagem da ciência descobriu as mesmas relações entre nosso mundo e nós mesmos. A energia descoberta nesses experimentos, teorizada por outros, é tão nova que falta ainda aos cientistas concordar sobre um único termo para descrevê-la. Portanto, existem muitos nomes diferentes que estão sendo usados para identificar o campo que interliga tudo. Por exemplo, Edgar Mitchell, o primeiro astronauta da nave espacial Apollo, batizou-a de a mente da natureza.
O físico e coautor da teoria das supercordas, Michio Kabuto, descreveu essa energia como holograma quântico. Conquanto esses sejam rótulos modernos para a força cósmica que se acredita responsável pelo universo, encontramos temas semelhantes, até mesmo palavras semelhantes em textos criados milhares de anos antes da física quântica. Por exemplo, os evangelhos gnósticos, que datam do século IV, também usaram a palavra mente para descrever essa força, dizendo como do poder do silêncio surgiu um grande poder, a mente do universo, que dirige todas as coisas. Por mais diferentes que os nomes pareçam ser, todos aparentemente estão descrevendo a mesma coisa, a essência viva que é o tecido de nossa realidade. É a nossa mente que Planck faz referência quando estava em Florença, na Itália, em meados do século XX. Durante a palestra que apresentou em 1944, ele fez uma declaração que muito provavelmente não foi nem mesmo completamente compreendida pelos cientistas daquela época. Em palavras proféticas que seriam tão impactantes no século XXI como foram quando pronunciadas há tantos anos por Planck. Ele disse: na qualidade de alguém que devotou a vida inteira à ciência mais esclarecida, ao estudo da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa como resultado de minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria, como matéria propriamente dita, não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude da força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás desta força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Sem sombra de dúvida, os experimentos e a discussão deste capítulo nos mostram que a matriz de Planck existe. O campo que interliga toda a criação é real. Ele existe independentemente de uma designação adequada ou de uma lei da física que explique seu funcionamento. Ele se encontra aqui neste exato momento, existe tanto quanto eu e você. É um universo dentro de nós, assim como o universo que nos cerca. A ponte quântica entre tudo o que é possível em nossa mente e o que é real no mundo. A mesma matriz da ponte quântica entre tudo que é possível entre nós e a mente e que é real no mundo. A mesma matriz da energia que explica por que os 3 experimentos funcionaram daquela forma também demonstra que os sentimentos positivos que se encontram dentro de nós são muito eficazes em torno de nós. Contudo, a nossa ligação à matriz de toda a matéria vai além disso. Ela continua em coisas que não podemos ver. A matriz divina está em toda parte e em todas as coisas. Toda a matéria existe dentro do mesmo invólucro de realidade. Do pássaro voando no céu às partículas cósmicas que passam através de nosso corpo e cada como se fôssemos espaço vazio. É a matriz divina. E o que preenche o vazio entre você, leitor, e as palavras desta página é aquilo que constitui o próprio espaço. Quando se pensa sobre a matriz e quando nos perguntamos sobre sua localização, podemos ficar tranquilos que onde quer que o espaço exista, também estará presente essa energia sutil. O que tudo isso significa, afinal? Como um grande segredo do qual todos suspeitam, mas raramente é alvo de conversas, pela matriz divina, estamos todos conectados do modo mais íntimo que possamos imaginar. Mas o que significa essa conexão? Qual o significado de compartilharmos o espaço quântico puro onde vive a imaginação e onde a realidade nasce, e de nos envolvermos tão profundamente com o nosso mundo e com a vida de outras pessoas? Se verdadeiramente formos mais do que simples observadores casuais
de nossa vida e o mundo acontecer em torno de nós, até que ponto poderemos crescer mais? Os experimentos anteriores demonstraram que dentro de nós existe um poder diferente de qualquer um já criado por máquinas de laboratório. É uma força que não é limitada pelas leis da física, pelo menos não pelas leis que compreendemos hoje. E não precisamos de um experimento de laboratório para que essa conexão exista. Quantas vezes telefonamos para alguém só para descobrir que essa pessoa já estava na linha quando tiramos o fone do gancho? Ou quantas vezes discamos um número e depois descobrimos que a linha estava ocupada porque a mesma pessoa com quem queríamos falar estava ligando para falar conosco? Em quantas ocasiões nós nos divertimos com amigos em uma rua movimentada, em um shopping ou no aeroporto, e somos assaltados pela estranha sensação de que já estivemos naquele lugar antes, ou que aquelas pessoas anteriormente fazem exatamente o que estamos fazendo naquele momento. Ainda que esses exemplos simples gerem comentários divertidos, eles são mais do que circunstâncias aleatórias. Embora não possamos provar cientificamente porque essas coisas acontecem, nós todos sabemos que elas ocorrem. Em tais momentos de conectividade e déjà vu, nos encontramos espontaneamente transcendendo os limites impostos pelas leis físicas. Nesses breves instantes somos lembrados de que provavelmente existe mais sobre o universo e sobre nós do que possamos conscientemente conhecer. Esse é o mesmo poder nos dizendo que somos mais do que simples observadores neste mundo. O segredo para nos experimentarmos nesse sentido é criar essas experiências intencionalmente. É ter percepções transcendentais quando bem desejamos, em vez de apenas quando elas parecem acontecer. Com exceção de poucas pessoas com dotes especiais, aparentemente existem boas razões para não podermos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, fazer viagens através do tempo e nos comunicarmos mais rapidamente do que permitem as leis da física. Tudo se resume no que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o papel que acreditamos desempenhar no universo. Somos criadores, e mais que isso ainda, somos criadores e estamos interligados. Por meio da matriz divina, participamos da constante mudança que dá significado à vida. A questão que se coloca diz menos respeito ao fato de sermos ou não observadores passivos e refere-se mais à definição de como poderemos criar de forma intencional. Avante, avante, planeta azul. Fronteiras, clareiras, negritude.